Glória a Deus. Pega a tua Bíblia essa noite, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 68, capítulo 68. Salmos 68, versículo 6. Só a parte A do versículo. Salmo 68, versículo 6. Só a parte A diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família. Glória a Deus. Repita assim comigo: Deus faz com que o solitário viva em família. Só tá aí mesmo. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, fala conosco, Deus, através da tua santa e poderosa palavra, Deus. Que o Senhor venha nos ensinar essa noite, Pai, aquilo que nós necessitamos, ó Deus, aprender a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, Deus, através da tua palavra. Então fala conosco, Pai. É isso que eu te peço essa noite e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso para Jesus essa noite? Glória a Deus. A nossa escola, nesse mês de fevereiro, o nome dela é Escola da Família. Por que Escola da Família, pastor? Porque nós decidimos passar esse mês de fevereiro falando sobre família e aprendendo sobre família. Nós começamos aí terça-feira passada a falar sobre família. E eu quero que vocês entendam a forma que eu levo aqui a escola. A forma que eu levo a escola, nós começamos terça-feira passada e eu só vou emendando as palavras. Eu só vou emendando elas, só vou dando continuação, tá bom? Então pode ser palavras nas terças-feiras diferente do domingo, porque às vezes eu já começo lá pelo meio. Porque uma palavra, ela tem que ter início, meio e fim. Mas como nós estamos numa escola e nós começamos terça-feira passada, e terça-feira passada nós falamos sobre família, falamos aqui a base, né? Fizemos uma base aqui de família, tá? E Deus colocou no meu coração essa noite em falar sobre um assunto que também está dentro da família. Qual é, pastor, esse assunto? Quero que você me acompanhe, tá bom? É o dever do homem dentro da família. Ah, pastor, mas eu sou mulher, eu sou jovem, pastor. Mas você também tem que ouvir isso, tá bom? Eu quando era jovem na igreja, eu gostava muito de participar de um ministério que nós tínhamos lá na igreja sede, chamado Ministério Daniéis. Na verdade era um ministério só de homens, mas que falava-se muito sobre casamento, sobre família. E eu gostava muito de participar, porque o meu pensamento era esse: eu vou aprender agora, né? Enquanto eu sou jovem, vou aprender aquilo que dá para mim aprender, para que eu não possa errar lá na frente. Então, quando nós aqui iniciamos esse assunto, o dever do homem na família, tá bom? Eu quero que você entenda que você, mulher, tem que saber desse dever. Se você é jovem, tá bom? Você também tem que saber desse dever, tá? Desse papel que o gênero masculino ele exerce dentro de uma família, tá bom? Você já ouviu falar sobre direitos e deveres? Todo mundo tem direitos e deveres. Você tem direito, por exemplo, de votar. Você tem direito de votar. Você tem direito de ter uma casa. Você tem direito de, né, pela Bíblia, ter uma família. Todo mundo tem direito. Mas todo mundo também tem deveres. Por exemplo, se eu falasse para você que é um dever teu obedecer às leis do teu país, é um dever teu obedecer às leis de trânsito, é um dever teu não praticar qualquer crime que esteja estipulado lá na Constituição como crime. E pela Bíblia Sagrada, tá bom? Pela Bíblia Sagrada, eu quero mostrar essa noite para nós
alguns deveres que o homem, só para mim me achar aqui essa noite, quantos homens nós temos aqui? Levanta a mão, os homens. Glória a Deus. Bastante homem. Os que não levantaram a mão são o quê? Glória a Deus, né? Mas eu quero trazer para você um dever. Seria a mesma coisa que uma obrigação. Ainda mais você sendo crente, tá bom? Ainda mais você sendo crente. Eu olho daqui de cima e eu vejo só crente, só servo de Deus. Não estou vendo ninguém ainda que não aceitou Jesus. Pelo menos aqui eu não estou vendo. Então essa palavra é para você. Eu quero que você possa entender qual é o papel que você tem que desempenhar dentro da tua família. Pastor, fala logo, pastor, qual é o meu primeiro dever? Minha primeira obrigação, pastor. Traz luz das Escrituras, tá bom? Para a minha vida, tá? Eu quero começar com um versículo que algumas mulheres não gostam desse versículo. Algumas mulheres não gostam, pastor, desse versículo, não gostam. Que é o primeiro dever do homem dentro de uma casa. O homem, ele tem o dever, eu quero que você entenda, tá bom? De ser o cabeça do lar. O cabeça do lar, pastor. Por que usa a expressão cabeça, pastor? Porque é a expressão que está na Bíblia. É a expressão que está na Bíblia. Se você me acompanhar, eu quero ler 2 versículos para você aqui essa noite, tá bom? O primeiro texto que eu quero ler para você é Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 23, que diz assim, tá bom? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. Eu quero ler outro versículo com você. 1 Coríntios 11:13 diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher. Deus é a cabeça de Cristo. Pastor, eu não entendi nada agora. O senhor falou que ia falar para o público masculino essa noite, e o senhor vem com um versículo que está dizendo dessa forma: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Por quê? Porque ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Tá bom? Eu entendo uma coisa: o porquê existe muitos lares e muitas famílias destruídas. Sabe por quê? Porque os papéis dentro de casa, eles estão invertidos. Pastor, os papéis eles estão invertidos? Sim. Existem muitas casas que a mulher quer ser o homem e o homem se coloca no lugar da mulher. E a verdade é que a Bíblia Sagrada, eu quero que você entenda essa noite, ela, quando você troca os lugares, quando você, pela Bíblia Sagrada, você aí troca as posições, Deus fala assim: olha, você tem que ser isso, aí você não é e é outra coisa. Entenda, é o princípio para que a família de alguém possa ser uma família desestruturada. Por quê, pastor? Porque os papéis, eles estão invertidos. Eu quero pregar a Bíblia para ti aqui essa noite. E você, mulher, eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo bíblico. Então, eu já quero te alertar essa noite que não é invenção de nenhum homem. Não foi nenhum homem que criou, falando que a mulher tem que ser sujeita ao marido. E falando que o marido, ele é o cabeça da mulher. Pastor, o que seria o marido, o homem, ser o cabeça da mulher? Primeiro, quero que você entenda algo aqui essa noite. Quando a Bíblia fala sobre cabeça, a Bíblia fala sobre autoridade. Autoridade, pastor, é uma autoridade que Deus ele dá para o homem. Ele dá essa autoridade para o homem. Seria a mesma coisa de dizer assim: olha, Deus te deu o poder de governar,
de governar dentro da sua casa, dentro da sua casa. Mas eu quero deixar bem claro aqui essa noite uma coisa, que eu como pastor já presenciei, e eu sei, que muitos maridos, muitos homens, debaixo desse versículo bíblico, que diz que ele é o cabeça da mulher, e diz que a mulher tem que estar sujeita a ele, muitos homens pensam que Deus está dizendo assim: olha, você é o mandão dentro da tua casa, você é aquele cara que dá a última palavra dentro da tua casa. Pastor, não é não? Não é não. Deus, ele quer que o homem entenda, primeiro, que o homem ele tem que estar numa posição de dar direção para sua casa. O homem ele tem que estar numa posição, tá bom, de tomar atitudes dentro da sua casa. Mas entendam uma coisa essa noite, no nome do Senhor Jesus. Eu falava aqui na terça-feira passada, e eu repito, sobre de qual lugar a mulher foi tirada do homem. De qual lugar? E você sabe que a mulher não foi tirada do pé, muito menos da cabeça do homem. Mas quantos aqui sabem que a mulher foi tirada do cotovelo do homem? Levanta a mão em nome do Senhor Jesus. Foi do cotovelo, não? Foi não, né? Quantos aqui sabem que a mulher foi tirada da costela do homem? Levanta a mão. Você está lendo Bíblia, glória a Deus por isso. Então, pela Bíblia Sagrada, a mulher foi tirada do lado, a mulher foi tirada da costela. E nós já entendemos uma coisa e um princípio. Sabe qual é o princípio? Que primeiro, a mulher não foi tirada da cabeça, da testa, para andar na frente do homem. Muito menos foi tirada do pé para andar embaixo. Muito menos foi tirada da costa para andar lá atrás. Mas quando Deus, tá bom? Deus, na sua sabedoria, que ninguém aqui consegue dimensionar, Ele tirou do meio do homem a mulher. Sabe o que Deus estava dizendo nas entrelinhas? Ele estava dizendo isso: o homem e a mulher têm que andar lado a lado. O homem e a mulher têm que andar lado a lado. Pastor, dá para mim lá na frente, minha mulher está lá atrás? Não, tem que ser lado a lado. Em outras palavras, então nós já quebramos uma coisa, que muitos homens pegando esse versículo dizendo assim: a mulher tem que ser sujeita à minha pessoa. Não, não é essa sujeição que a Bíblia está falando. Não é. Primeiro, entendam uma coisa. Quando a Bíblia te dá autoridade para o homem, dá autoridade para você tomar decisões dentro da tua casa, não quer dizer que você tem que tomar essas decisões sozinhos. Quando a Bíblia te dá a autoridade de você ser o cabeça dentro da tua casa, não quer dizer que toda decisão que tu tomar vai ser uma decisão que você tomou e toda a tua família agora tem que respeitar. Não, não é dessa forma. O homem e a mulher, eles têm que andar lado a lado. Em outras palavras, todas as decisões que forem tomadas dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família, tem que serem tomadas entre ambos, entre as duas pessoas, através da conversa, através do diálogo, tá? É isso que esse texto bíblico ele está aqui trazendo para nós assim: olha, você é uma autoridade, pela Bíblia é. A Bíblia manda a mulher se sujeitar ao homem. Só entenda uma coisa: a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem. A mulher se sujeita ao homem dentro da palavra de Deus. Pastor, dentro da palavra de Deus? É. Esse versículo seria igual àquele versículo onde o apóstolo Paulo ele aconselha que nós temos que honrar, respeitar as autoridades constituídas por Deus. Tu sabia que a Bíblia manda nós respeitarmos todas as autoridades? Manda respeitar, mas, porém, no entanto, respeitar dentro da palavra de Deus. Porque quando vem uma ordem que contraria a palavra de Deus, não deve ser respeitado.
seria o caso de vários personagens da Bíblia, como é o caso, por exemplo, de Daniel, que um dia o rei lança um decreto falando: olha, ninguém pode fazer oração, ninguém pode orar a outro Deus a não ser o meu Deus. O que a Bíblia fala que Daniel fazia? 3 vezes ao dia ele ia orar a Deus. Em outras palavras, ele não obedeceu a ordem do rei. Aí chega outro rei e fala assim: olha, agora eu vou levantar uma estátua e eu quero que todo o arraial, todo mundo adore essa estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego fala: eu não vou me curvar diante dessa estátua, não. Por quê? Porque esse pedido dessa autoridade vai de encontro com a minha fé, e quando vai de encontro com a minha fé, aí não dá para obedecer, não. Mas quando o teu marido, eu quero que você entenda uma coisa, ele é um homem de Deus, ele tem a mente iluminada pela mente de Cristo, aí a Bíblia dá esse respaldo e fala assim: olha, mulher, seja sujeita, se coloque debaixo da proteção desse homem, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, entenda que o primeiro dever, pela Bíblia Sagrada, que o homem ele tem que ser, é o cabeça do lar, é o cabeça da casa. E eu quero que você já entenda essa noite uma diferença entre Deus te dar autoridade, tá bom? Entre Deus te dar autoridade e você tratar essa autoridade com autoritarismo. Porque o que Deus ele dá para o homem é autoridade, tá bom? Autoridade. Mas eu sei que muitos homens confundem, porque existe texto na Bíblia que fala que o homem é o cabeça da casa, e pensa que ele pode chegar na casa dele aloprando, ele pode chegar na casa dele e falar assim: olha, aqui quem manda sou eu e tem que fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu sou o cabeça da casa. E eu quero que você entenda essa noite que o que Deus delega para mim, para você, é autoridade. Mas muitos homens, eles não usam a autoridade de Deus, mas eles usam o autoritarismo. E o autoritarismo, eu quero que você entenda, é diabólico. Uma pessoa autoritária é coisa demoníaca. Pastor, qual seria basicamente, pastor, a diferença de autoridade com autoritarismo? Me acompanhe em nome do Senhor Jesus. Olha só, autoridade é quando você exerce o governo da casa pelo exemplo. Deus te dá a autoridade, tu é o cabeça da casa, tá bom? A Bíblia fala que tu é o cabeça da mulher. Então Deus ele te dá autoridade. Sabe como é que exerce a autoridade dentro de casa? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Eu falo uma frase aqui, eu repito ela. Quando tu gravar essa frase, eu paro de repetir ela. Nosso pastor Sebastião fala muito essa frase lá na sede, que diz assim: as palavras, elas convencem, agora o exemplo, ele arrasta. O homem tem que entender que a autoridade que ele vai exercer dentro da sua casa não vai ser com um chicote na mão, não vai ser, tá bom, com gritos ou tentando impor alguma coisa para que a família possa fazer. Não é dessa forma. Mas você vai exercer o dever de ser o cabeça da mulher e o cabeça da casa. Você vai exercer a autoridade que Deus lhe te deu com o teu exemplo de homem de Deus, tá bom? O teu exemplo vai fazer com que a tua família, ela cause admiração em você. Sabia disso? A tua família vai te admirar pelo teu comportamento. Eu poderia falar assim: a tua família vai te admirar pela tua vida de amor para com Deus. Não pense que você falasse: não, se na minha casa eu for a pessoa que fala mais alto, todos vão me respeitar. Não, de forma nenhuma. Uma vez eu aconselhei, na verdade eu orientei uma pessoa que tinha um pensamento errado.
Um dia eu conversando com uma pessoa, ele chegou para mim, um homem chegou para mim e falou assim: pastor, lá em casa é desse jeito. Eu levo a minha família dessa forma, os meus filhos e minhas filhas, é desse jeito. Ele falou uma frase para mim que eu nunca concordei com aquela frase, graças a Deus naquele dia eu tive a oportunidade de ensinar ele. Ele falou assim: lá em casa é assim, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Falei, sério, varão, é assim na tua casa? Tu manda as pessoas fazer o que tu fala, mas tu não quer que as pessoas façam aquilo que tu faz. É, desse jeito que eu levo. Tu não sabia que tu está muito errado, essa é a verdade? Tu tá em um nível assim de erro muito grande, eu falando para o varão. Sabe por quê? Porque tu pode falar 1000 palavras para uma pessoa, tentando corrigir, tentando colocar, né, aquela pessoa no seu devido lugar, tentando dar um conselho para aquela pessoa. Mas se quando tu sair da presença daquela pessoa, tu fazer um exemplo errado, aquelas todas as palavras que você disse, elas entraram pelo ouvido e saíram pelo outro. Em outras palavras, o exemplo dentro da casa, ele vale mais do que 1000 palavras, tá bom? Então entenda no nome do Senhor Jesus, porque entenda que o autoritário, ele quer impor alguma coisa na vida dos filhos e das esposas pela força. Seria usar, por exemplo, o exemplo desses grandes ditadores, ou que já viveram no mundo, por exemplo, como um homem chamado Adolf Hitler, que eles tentavam impor medo, pânico. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles e já tremessem de medo, para que quando eles falassem, ó, faz isso, a pessoa fazia. Mas não fazia porque era obediente, não. Fazia porque tinha medo e pânico daquele ditador. E eu sei que existem homens dentro da sua casa que são verdadeiros ditadores. Eu sei disso. Que às vezes o filho, a filha, a mulher, às vezes até obedece, mas não obedece com espírito de obediência, não. Obedece é com medo, é com pânico, porque sabe que se não fazer aquilo, conhece o que vai acontecer depois. Então entenda, você que é homem, tá bom? E você está numa escola de família aqui essa noite, tá? Você tem que entender que Deus te delegou autoridade, e a autoridade que Deus te delegou para você ser o cabeça da tua mulher e o cabeça da casa, você tem que executar ela pelo exemplo. Você tem que ser um exemplo, tá bom? Quando você for um exemplo, pode ter certeza. Sabe o que Deus ele quer? Que a tua família olhe para ti e sinta orgulho e sinta admiração. É isso que é o propósito de Deus para a família. É que os filhos, o filho, a filha, possa olhar para o pai e possa admirar o pai. Possa olhar para o pai e possa ter aquele fascínio, e possa falar assim: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Sabe por quê? Porque tu sempre deu exemplo dentro da tua casa. A pior coisa é quando o filho ou a filha olha e fala assim: a última coisa que eu quero ser nessa vida é alguém semelhante ao meu pai. A última coisa que eu quero ser é igual a ele. Isso é horrível. Eu lembro de uma história de um menino que, filho de crente, pessoa consagrada da igreja. E um certo culto, quando terminou o culto, isso é a história, tá bom? Quando terminou o culto, ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu não quero ir embora para minha casa não, eu quero morar aqui na igreja. Eu não quero ir embora, eu quero morar aqui na igreja, pastor. E o pastor ficou ali curioso, falou: mas tu quer morar na igreja? Glória a Deus, mas por que mesmo tu quer morar na igreja, meu filho? Me fale. E o filho foi falar para o pastor e falou assim: sabe por quê, pastor? É porque aqui na igreja, o papai, ele me abraça, ele abraça a mamãe, ele beija nós, ele fala até que ama nós aqui na igreja, pastor, mas quando chega em casa, pastor, o
papai bate na mamãe. Quando chega em casa, pastor, o papai me dá uma surra daquelas. Então, eu preferia estar morando aqui na igreja, porque lá em casa do meu pai é outra pessoa. E quantos casos existe dessa forma? Essa é a verdade, tá? Aonde o filho, a família olha para aquele que deveria ser o cabeça e fala: cara, eu não tenho admiração nenhuma por ti. Esse não é o propósito de Deus para uma família. Mas eu quero que você entenda que o propósito de Deus para uma família e para o homem é que os teus filhos, a tua esposa, olhe para você e tenha admiração, tá bom? Admiração. E falando sobre caráter, os teus filhos têm que olhar para você e falar assim: eu quero um dia ser igual ao meu pai. Ser igual ao meu pai. Pastor, isso é propósito bíblico? É propósito bíblico. Se o teu caráter for um caráter íntegro dentro da palavra de Deus, pode ter certeza que os teus filhos vão olhar para você e falar assim: eu quero ser igual ao papai, tá bom? Então entenda essa noite, a primeira obrigação que você tem que ter é você ser o cabeça da tua casa e ser o cabeça da mulher, tá bom? E o autoritarismo é quando você usa de imposição, abuso de autoridade. Autoritarismo, você é um dominador, tá? Então, se você usar de autoritarismo dentro da tua casa, pode ter certeza, você corre o risco de perder a tua família. Mas usa da autoridade que Deus te deu, e a autoridade que Deus te deu, você usa ela pelo teu exemplo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, qual é a outra obrigação, pastor? Que eu como homem, eu tenho que ter dentro da minha casa, pastor. Qual outra obrigação, qual outro dever? Sabe qual é o outro dever? Você tem que ser o sacerdote do lar. Sacerdote do lar, pastor? O que seria ser um sacerdote? Não sei se você já se perguntou, mas pastor, o que seria ser um sacerdote? Volta lá no Antigo Testamento, lá nas páginas lá do Moisés, lá no Pentateuco. Você vai entender que o sacerdote, ele era aquela pessoa responsável, primeiro, em entrar dentro do tabernáculo, tá? E ali ele era o responsável, para ser bem direto, ele era o responsável em organizar e ser aquela pessoa que estaria na frente da adoração a Deus. O sacerdote era esse, era aquele que ele era aquela pessoa que ia fazer com que aquele povo, eles adorassem a Deus. O sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, para também oferecer sacrifícios em relação ao povo. Mas o sacerdote é esse, é aquele que ele tem o dever, ele tem a obrigação, porque ele é sacerdote, de fazer com que aquelas pessoas que estão à volta dele prestem uma adoração a Deus. Pastor, a Bíblia, pela Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela quer que eu como homem seja sacerdote? Sim. Mas entendam uma coisa essa noite no nome de Jesus. Existe um texto lá no livro de Apocalipse que fala que isso aí não é só para o homem, mas também é para a mulher. Que fala que Deus, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Opa, então eu entendo que o plano e o propósito de Deus é que eu possa ser rei, mas que eu possa também ser sacerdote. E o sacerdote é o responsável em dar a adoração para Deus. E eu já quero que você entenda algo aqui no nome do Senhor Jesus, para você não se confundir. Porque tem pessoas que podem pensar assim: pastor, então a responsabilidade dentro da família em fazer com que a família se aproxime de Deus é apenas do homem? Não. A verdade é, tanto o homem como a mulher tem esse ofício de sacerdote dentro da sua casa, que é trazer adoração para dentro da sua casa, tá bom? E o homem, ele tem esse ofício de ser essa pessoa, tá bom? Que vai trazer a presença de Deus para dentro do seu lar e para dentro da sua casa.
Sabia disso? Eu sei de uma coisa, que os nossos filhos, eles serão crentes vendo o nosso exemplo de crente. Se eu tenho um pai que ama a Deus acima de todas as coisas, existe uma probabilidade dos meus filhos amarem a Deus acima de todas as coisas. Agora, se eu tenho um pai que o amor por Deus é um amor pequeno, eu tenho uma grande probabilidade de o meu filho, ele amar pouco a Deus. Eu já falei isso aqui, eu não sei se você se recorda, mas o pai e a mãe, eles fazem um discipulado com o filho 24 horas. Pastor, nós fazemos um discipulado 24 horas com os nossos filhos? E vou ser bem sincero, nas pequenas coisas que você às vezes faz dentro da tua casa, é um discipulado muito profundo na vida do teu filho. Sabia disso? É um discipulado muito profundo. Por exemplo, eu já convivi com pessoas, crente dentro da igreja, que não vinham para a igreja na quarta-feira. Nós tínhamos culto lá na igreja sede nas quarta-feiras. E eles não vinham na quarta-feira para o culto. Por quê, pastor? Porque estava passando jogo. A seleção do Flamengo estava jogando. Aí o que acontecia? Ele não vinha. Sabe o que começou a acontecer? Os filhos começaram a seguir o mesmo caminho. Por quê, pastor? Porque o discipulado foi feito dessa forma. O futebol, ele é melhor do que ir para a igreja cultuar a Deus. Pastor, mas eu não ensinei, eu não falei, pastor. Não, mas eu quero que você entenda que às vezes você não fala palavras diretas, mas aquilo que a nossa família, os nossos filhos capitam, a verdade que é a realidade daquilo que você queria ensinar. Você nunca sentou para falar assim, olha, isso aqui é mais importante do que cultuar a Deus, mas um dia você fez, e sabe o que ficou na cabeça ali da tua família? Poxa, se o papai, ele deixa de adorar a Deus por isso, então isso aqui é mais importante do que adorar a Deus. Aí ele cresce com aquilo, ele cresce achando as outras coisas mais importantes do que o ato de adorar a Deus. Pastor, isso é um discipulado. O erro dos pais, sabe qual é? É que às vezes nós erramos em pequenas coisas dentro da nossa casa, e às vezes nós nos perguntamos, aonde foi que eu errei? Você errou com uma atitude dentro da tua casa, você errou com uma palavra, você errou com um comportamento. Aí a pessoa fala, mas eu nunca ensinei isso para esse menino. Eu já ouvi muito, eu nunca ensinei isso, nunca mandei ele fazer isso. Opa, mas um dia, alguma atitude que os pais tomaram fez com que no subconsciente da criança, do filho, do jovem, entendesse aquela mensagem. Eles entenderam aquela mensagem. Então eu quero que você essa noite entenda no nome do Senhor Jesus. Você é o sacerdote da tua casa. Eu levo para as mulheres, você é a sacerdotisa para a tua casa. Para quê, pastor? Para trazer a presença de Deus para dentro da tua casa, tá bom? Trazer a presença de Deus. Um dos ofícios do sacerdote era manter o fogo do altar sempre aceso. E para que o fogo do altar fosse mantido sempre aceso, todas as manhãzinhas o sacerdote tinha que pegar lenha e ir até o altar que estava pegando fogo e colocar mais lenha. Primeiro ele tirava as cinzas, limpava as cinzas, tirava e botava mais lenha. E quando ele botava mais lenha, o fogo pegava novamente no altar. Pastor, o sacerdote, a sacerdotisa faz isso, pastor? Bota lenha na fogueira. Quando você percebe que o fogo está se apagando, quando a tua família está se esfriando na fé, tá bom? Pastor, quem é o responsável? Quando a minha família, nós servimos a Deus, mas aí a minha família começou agora a esfriar na fé.
É responsabilidade do filho, pastor, botar lenha na fogueira? Não. É responsável do sacerdote. É o sacerdote que tem que ir lá colocar lenha na fogueira para que o fogo novamente ele queime naquele santuário, naquele altar, e a vida de comunhão da tua família com Deus ela possa permanecer, tá bom? Então entenda, porque eu sei que existe muitas famílias que elas pensam que o lugar de adorar a Deus é apenas na igreja. Pastor, não é apenas na igreja? Não é na igreja. Mas a tua casa é um lugar de adoração a Deus. Existe uma coisa lá na tua casa que eu quero te ensinar essa noite, que é um altar, que é um púlpito para a pregação. Pastor, qual é esse lugar lá da minha casa que é um altar, que é um púlpito? A tua mesa. A mesa. A mesa da casa é um lugar onde o pai e a mãe deveriam usar como altar. O pai e a mãe deveriam usar como púlpito. Para quê? Para falar das grandezas de Deus para os filhos e para a família. Você não percebe o porquê que o diabo ele tem acabado com a comunhão no meio da família? Por exemplo, na hora do almoço, na hora da janta. O que acontece hoje no nosso dia? A família se reúne para almoçar. É um almoçando lá na área, outro almoçando lá na sala, outro almoçando lá no quarto. Quando não, um está ali na cadeira, mas está no celular e está comendo. Isso é uma coisa que está parecendo normal no meio das famílias. E você tem que se perguntar por que tanto investimento do diabo em destruir esse momento de alimentação da família. Sabe por quê? Sabe porque o diabo ele luta para destruir esse momento de comunhão? Porque ele sabe que a mesa é um altar. Sabia disso? É na mesa que você ensina os teus filhos sobre as grandezas de Deus. É na mesa que você ensina os teus filhos sobre a palavra de Deus. É na mesa. Eu particularmente oriento e aconselho crentes a participar da mesa com a família e com os filhos. Porque pode acontecer e ter pessoas que têm a cultura de falar assim: não, pastor, lá em casa não tem a cultura de nós sentarmos na mesa e comermos juntos. Opa, você está perdendo uma oportunidade, sabe de quê? De ministrar a tua família. De ministrar. Lá em casa eu acho que eu tenho três mesas lá em casa. 3 mesas. Por quê, pastor? Porque eu sempre entendi que na mesa é um lugar que eu ensino os meus filhos a orar pela refeição. Eu ensino os meus filhos a orar pelo Pai Nosso. É o lugar que eu posso abrir a Bíblia e falar para eles. É na mesa. É na mesa. Não dá para mim discipular o meu filho através do WhatsApp. Não dá. Não dá para mim discipular o meu filho através de telepatia. Não dá. É lado a lado, é cara a cara, é face a face. E o diabo tem lutado contra isso. Então isso é algo que a igreja tem que restaurar na sua casa. Não pensar que a igreja é o único lugar que você vai com a tua família, e agora lá a banda vai cantar um louvor, e agora vocês vão levantar a mão e adorar a Deus. Não. Eu já quero encorajar a crente dessa igreja a fazer uma coisa que crente não faz mais em casa. Sabe o que é? Culto do lar. Uma coisa frequente no tempo passado, onde as famílias se reuniam para fazer um culto. Puxavam um louvor, liam uma palavra, e aquele culto era um ensinamento para a família. Opa, aqui na minha casa quem manda é o Senhor. Aqui na minha casa quem manda é Deus. Mas está em desuso no nosso meio. Está em desuso. Às vezes é pela correria. Pastor, porque eu trabalho o dia todo, pastor, porque eu chego já às 10 horas, já chego cansado, pastor, e aí eu já vou dormir, pastor. Opa! Se você não instruir e ensinar a tua família, eu quero que você entenda, o diabo tem todo o tempo do mundo para ensiná-los a fazer coisa errada. Se você não sentar
e instruir a tua casa a respeito da palavra de Deus, eu quero te apresentar um que tem todo o tempo do mundo para chegar no ouvido da tua esposa e começar a colocar coisas na cabeça dela, colocar coisas na cabeça do teu esposo, dos teus filhos. O diabo, ele tem todo esse tempo do mundo, tá bom? Então, quando eu falo em ser o sacerdote do lar, o homem tem que ser o sacerdote do lar, sim, mas a esposa também. Mas eu quero que vocês entendam, o papel é de ambos em trazer a presença de Deus para dentro da casa, tá bom? Eu não sei se você já orou dessa forma, mas eu te aconselho a orar. Ore para que Jesus more na tua casa. Uma das orações que nós aqui, que eu particularmente falo que você não deve fazer, é para pedir visita de Deus. Tem pessoas que falam: Deus visita a minha casa, Deus visita. Mas essa oração errada é errada. Quem visita a casa é estranho, é visitante. E Deus, ele não quer ser visitante, muito menos Deus é estranho para a tua vida. Deus, ele quer morar, Deus, ele quer habitar, tá bom? Nas minhas orações eu falo para Deus assim: Deus, se eu tenho liberdade em andar na sala da minha casa, se eu tenho liberdade em andar no quarto da minha casa, ou se eu tenho liberdade para andar nos cômodos da minha casa. Eu já fiz isso. Não vou mentir para você que faço com muita frequência, mas já fiz algumas vezes de sentar na mesa para comer com a minha família, ou às vezes comer só eu e deixar uma cadeira reservada. E sabe quem está naquela cadeira? O Senhor Jesus. Uma oração que eu faço na minha casa, eu acredito muito. Quando nós vamos orar pela refeição, sai sempre na minha oração, sabe o que sai? Deus, participa conosco dessa refeição, Deus. Sempre sai essa oração da minha boca. Eu peço para que Deus, ele venha participar comigo e a minha família daquela refeição que eu estou comendo. Se eu estou comendo uma pizza, um peixe, um sanduíche, sei lá, uma comida, sempre, ó Deus, participa comigo. Pastor, Deus vai lá participar com você? Vai. Existe um texto na Bíblia, Apocalipse 3:20. Deus, ele falando para a igreja dessa forma: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cearei. Ceia, comida. Tá bom? Comida. Então eu faço essa oração e eu acredito que Deus, ele está ali participando. Porque eu entendo que Deus, ele não é inquilino, Deus não é visitante, Deus não é estranho, não. Deus, ele habita, ele mora, ele é dono da minha casa, tá bom? Então, se você entender isso, você está entendendo o papel do sacerdote, tá bom? Dentro da sua casa, quer trazer a presença de Deus ali para dentro, tá bom? Olha só esse texto bíblico aqui, eu quero que você me acompanhe. 1 Timóteo 3, 1-5 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio. Se você nunca viu esse versículo na Bíblia, você é homem, tá bom? Mas isso aqui não é somente para aqueles que almeja o ministério, não. Todo crente tem que ser marido de uma só mulher. Eu não sabia, pastor. Nunca tinha visto esse versículo na Bíblia. Mas eu te mostro essa noite, tá bom? Continua dizendo dessa forma: essa pessoa, esse homem, ele tem que ser mais de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a muito vinho, não violento, porém condato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor Jesus Cristo? Então entendam uma coisa essa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Esse texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele está dando um pré-requisito para alguém que almeja o episcopado, ministério, pastoral. É pré-requisito, e é todo esse pré-requisito aqui, ó: ser hospitaleiro, modesto, homem de uma só mulher, tá bom? Mas entendam uma coisa essa noite: esse pré-requisito aqui também é para todo crente.
Todo crente. Todo crente tem que ser marido de uma só mulher. A Bíblia condena a avareza, não avarento. Tá? E o texto está dizendo no final, diz dessa forma, que governe bem a sua casa. Por quê? Porque se tu não governa bem a tua casa, você não vai conseguir governar alguma coisa na obra de Deus. O sacerdote, eu quero que você entenda uma coisa, ele tem por obrigação governar bem a sua casa. Eu não sei se você já ouviu, mas eu te digo aqui essa noite, se eu te dissesse que o líder, que é o homem, tá bom? Você tem por responsabilidade em pastorear a tua casa e a tua família. E se eu te dissesse que o primeiro lugar onde você vai começar a cuidar de pessoas, a desempenhar um ministério, não vai ser na igreja, mas vai ser dentro da tua casa. É dentro da tua casa. A Bíblia está dizendo assim, olha, quem não governa bem a sua casa não pode fazer nada na igreja. Então, o requisito é assim, olha, você tem que governar bem a tua casa. Governar bem. Se nós entendêssemos que nós temos uma responsabilidade como pai, como esposo, vamos colocar aqui como pai, que eu tenho uma responsabilidade, tá bom? Em cuidar daquilo que Deus colocou na minha vida. Por exemplo, a Bíblia fala que filhos é presente de Deus. E a realidade é que tudo aquilo que Deus ele nos dá, um dia Ele vai querer prestação de contas. E eu tenho uma ideia, que quantos lares estão sendo destruídos, porque o homem, ele não teve a capacidade de governar bem o seu lar. Ou, em outras palavras, ensinar os caminhos do Senhor para a sua família. É teu papel. A autoridade que Deus te deu de governo é para você cuidar, é para você zelar, é para você ensinar, é para você levar aquelas pessoas para o céu. As primeiras ovelhas do teu ministério são a tua casa. O ministério, vamos falar para unção na vida de homem e de mulher. O primeiro ministério começa além da tua casa. Além da tua casa. Com a tua família. E eu sei que existe muitas pessoas perdendo até mesmo os que estão próximos. Por negligência. Então você absorva esse conselho da Bíblia. Governe bem a tua casa, tá bom? Porque se tu não governar bem, você não pode fazer nada na casa do Senhor. Está na Bíblia. Tá. Olha só. Tito 1, versículo 5 e 6 diz assim: por esta causa te deixei em Creta. O apóstolo Paulo falando para outro discípulo dele, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Pastor, traz luz aí, pastor. Outro pré-requisito aqui que o apóstolo Paulo está dizendo para um discípulo dele. Outro pré-requisito, tá? Mas eu quero que você entenda uma coisa sobre o propósito divino de Deus para a nossa vida. Sabe qual é o propósito de Deus para os teus filhos? É que eles sejam crentes. Mas eu sei que existe, por exemplo, uma frase nos nossos tempos hoje chamada, uma frase que diz dessa forma: filho de crente nem sempre é crente. E um dia eu ouvi de um pregador que pregava muito no Rio de Janeiro, e ele falava assim: a maioria dos boqueiros traficantes do Rio de Janeiro são filhos de crente. Aí você fica se perguntando: pastor, mas se o exemplo ele arrasta, por que filho de crente virou traficante? Por que filho de crente deu para não prestar? Realmente, porque o exemplo ele arrasta. Sabia disso?
E uma coisa que nós às vezes erramos, sabe o que que é? É que nós pensamos que pelo fato de nós sermos crente, nós não precisamos instruir nem ensinar. Os nossos filhos vão nascer já crente, e não é dessa forma. Os nossos filhos, eles nascem pecadores. Os nossos filhos precisam aceitar Jesus. Os nossos filhos precisam se converter. Eles precisam aprender a respeito de Deus. A minha filha, 6 anos de idade ela tem. Tinha uns 2 anos atrás, ela aceitou Jesus. Um certo dia, do nada, ela olhou para minha esposa e falou assim: mãe, eu quero aceitar Jesus, você pode orar pela minha vida? E nós ali oramos pela vida dela. Mas aí termina por aí, pastor? Não, porque ela não nasceu crente. Ela vai se tornar crente, aceitou Jesus, mas agora eu tenho que continuar ensinando o caminho certo. Eu tenho que continuar batendo na cachola dela e colocando lá dentro o caminho do Senhor. Porque não nasceu já crente, ela vai ser formada uma cristã. E o erro de pai e mãe crente que os filhos debandaram do mundo foi esse, que pensou que não deveria fazer mais nada, porque pelo fato de ir para a igreja e ser crente já é o suficiente. Não. Entenda no nome do Senhor Jesus, você que é pai, você que é mãe, é nossa obrigação, tá bom? Colocar na mente dos nossos filhos e ensiná-los o caminho do Senhor. Todo filho de crente um dia tem que aceitar Jesus. Todo filho. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa, filha de pastor, que ela foi aceitar Jesus assim, 16, 15 anos, mas ela contou isso, ela falou assim: todas as vezes que alguém, o pastor, o papai, ela falava, chamava para aceitar Jesus, uma coisa lá no meu coração batia muito forte para mim lá aceitar Jesus, mas pelo fato de eu pensar que todo dia eu nasci na igreja, ia para a igreja, eu pensava que não precisava daquilo, mas todo dia aquele aperto, aquelas batidas no meu coração na hora de aceitar Jesus. E essa pessoa foi aceitar Jesus com 15, 16 anos, jovem já. Isso é uma realidade do nosso meio, tá bom? Se você for pegar como que é o discipulado, como acontecia o discipulado do judeu para com o seu filho, é tanto que lá em Deuteronômio, a Bíblia ela orienta que os pais, eles têm que contar para os filhos os feitos daquilo que Deus fez lá no passado. E o discipulado do judeu lá no Antigo Testamento com o seu filho era esse: ele sentava com o seu filho e começava a dizer: filho, o nosso Deus é um Deus que abriu o mar vermelho, o nosso Deus é o Deus que derrotou os nossos inimigos, o nosso Deus é o Deus que fez um dia o sol parar. E a Bíblia recomendava: olha, fale para os teus filhos os feitos que Deus já fez. Era mandamento dos pais, tinha que fazer, tinha que ensinar. Eu quero que nós entendamos que esse mandamento não acabou. Nós temos que olhar para a nossa casa, para os nossos filhos e sentar na mesa e falar: olha, Deus um dia fez isso pela minha vida. Deus um dia me tirou desse lugar. Deus um dia me livrou da morte. Esse é o nosso papel. Inculcar, a Bíblia usa essa expressão, inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus. Faça isso, que pode ter certeza que você vai estar exercendo o teu sacerdote dentro da sua casa. Faça isso, inculque na tua família, inculque naqueles que estão à tua volta a palavra e as histórias de Deus, que você vai estar ali caminhando no lugar certo, tá bom? Então, é dever ser sacerdote, é dever ser sacerdotisa, é dever atrair a presença de Deus para dentro da sua casa, tá bom? É dever, tá bom? Pastor, qual é o outro dever que o homem ele tem que ter? Qual o outro dever? Pela Bíblia Sagrada, o homem ele tem o dever de ser o provedor
do lar. Pastor, ser o provedor do lar, pastor? Provedor. É aquele que traz o mantimento. Quando Deus, Ele criou Adão, Deus deu 2 ordens para Adão lá no Jardim do Éden. Deus olhou para Adão e colocou sobre a responsabilidade de Adão. O Adão, ele tinha que lavrar e cuidar do Jardim do Éden. Em outras palavras, ele tinha que trabalhar, tá bom? Se alguém pensar que Adão lá no Jardim do Éden, ele ficava só deitado numa rede, assobiando, olhando, contando os passarinhos, está enganado. Deus deu uma ordem para ele lavrar a terra, lavrar e cuidar. Então ele tinha o papel de, esse provedor, trabalhar para trazer, e ele cuidava. Ele também era aquele protetor do Jardim do Éden. O homem é da mesma forma. A responsabilidade dele dentro da casa, da família, é de lavrar e cuidar, é de trazer provisão, que é ser o provedor, e também ser o protetor dentro da sua casa. É claro que eu quero que você entenda muito bem aqui essa noite. É claro que é papel do homem ir trabalhar, tá bom? E trazer sustento para dentro da sua casa. Isso está impregnado sim no homem. Isso aí é bíblico. O homem, ele tem que sair e trazer para dentro da sua casa. Mas isso não quer dizer, por exemplo, alguém pode usar esse versículo e dizer assim: pastor, então a mulher, ela não tem essa responsabilidade. Não, não é isso que a Bíblia quer dizer, tá bom? O homem tem sim esse dever de ir trabalhar, de ir suar, de trazer a provisão, de trazer o mantimento, porque ele é o provedor da sua casa. Mas não tem nada a ver, por exemplo, como alguns homens, eles pensam que a mulher, ela tem que ficar dentro de casa. Não. Se haver um comum acordo entre os dois, tanto o homem como a mulher podem sair para trabalhar e trazer para dentro da sua casa. E trazer. A única coisa que eu quero que você entenda aqui, que eu comecei falando, é que você não pode inverter os valores. Seria pelo menos, seria a mesma coisa de eu dizer assim, inverter os valores. A mulher vai sair para trabalhar e o homem vai ser o administrador da casa. O homem vai ser aquele que, vai cuidar da casa. Pastor, está errado? Está errado. Porque o papel, pela Bíblia Sagrada, de administrar, o papel ali de equilibrar o lar, é da mulher. É da mulher. Aí quando você pega essa responsabilidade e deixa a mulher entrar, não, é você inverter os papéis. Mas não existe nada demais, por exemplo, ambos trabalharem e trazer, e a mulher ainda ser, o equilíbrio ali da casa. Mas o homem sempre, entenda isso, sempre ele vai ter o papel de ser o provedor, de trazer recursos para dentro da sua casa, da sua família, tá bom? Então nós já quebramos aí a tese do baiano que gosta de ficar na rede, balançando para um lado e para o outro, e esperando o sustento da mulher ou do governo. Não pode. Pela Bíblia Sagrada, o homem, ele foi criado para lavrar e cuidar, para ser o provedor e para ser o protetor também da sua mulher, tá bom? Pastor, tem um versículo na Bíblia sobre isso, pastor? Efésios 5, 28 e 29 diz assim: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, tá bom? Antes a alimenta e a sustenta, como o Senhor a igreja, tá bom? Então o homem tem esse papel de cuidar da mulher, tá? Então isso é um dever do homem, pastor. 1 Timóteo 5,8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Seria a mesma coisa eu dizer assim para ti: quando você não traz
para dentro da tua casa, se coloca num papel de provedor para a tua casa, e tu deixa a tua casa à mercê da miséria, a Bíblia está falando assim: olha, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, é pior do que o infiel. Então, é papel nosso, como homem, cuidar da nossa casa e cuidar com o melhor, porque se nós não cuidarmos com o melhor, a Bíblia está nos condenando, está dizendo assim: olha, você é pior do que o infiel, você não cuida daquilo que eu coloquei sobre a tua responsabilidade. Então, é querendo puxar saco aqui não, mas homens, dê o melhor para a tua família, dê o melhor. Eu sei de homens que com os amigos vão comer pizza e nunca levou a mulher e a esposa para comer uma pizza. Poxa, isso é tão pouco, mas existe. Existem homens que conseguem investir na moto, no carro, na bicicleta, mas não conseguem investir na casa e na família. Pastor, isso é errado? É errado. O maior patrimônio que Deus ele colocou na tua mão não foi bens materiais, mas o maior patrimônio que Deus ele te deu é a tua família, e você tem que cuidar bem dela. E a Bíblia fala que você tem que cuidar bem. Se você não cuidar bem, você é pior do que qualquer um infiel a Deus aí que existe aí no mundo. Tá bom? Então, dê o melhor, usufrua do melhor. Eu sei que existem pessoas que elas guardam nos seus armários da vida copos, né, de porcelana, pratos de porcelana, e aqueles pratos e aqueles copos só são usados quando vem um visitante na sua casa. Quando vem um visitante, aí a pessoa chega lá, pega aquele copo de porcelana e vai servir café para o visitante. Mas a semana toda ela toma café com a sua família no copo de extrato de tomate. Pastor, está errado, está errado. Está errado. Porque você está cuidando melhor dos de fora e você está esquecendo os de dentro da tua própria casa. Tá bom? Existem mulheres que elas são peritas em guardar lençol, guardar aqueles edredom grande e nunca usar na sua cama, porque esperam uma data especial. E às vezes, se chegar um parente lá do fim de Judas lá, para passar uma noite na sua casa, ela vai lá e tira aquele edredom e dá para aquele parente. Pastor, está errado, está errado. Você deveria estar usando para usufruir na cama ali com o teu marido e com a tua esposa. É isso que você deveria estar fazendo. Porque a Bíblia está orientando, olha, você tem que cuidar bem da tua casa. Eu até penso, e eu até aconselho pessoas que têm o costume de guardar coisas e não usufruir com a sua família. Cuidado. Pastor, por que cuidado? Porque você pode morrer. E aquele edredom que você tanto guarda e não deixa forrar na tua cama para que você e seu marido possam dormir, se você morrer, sabe o que vai acontecer? No outro dia ele vai estar forrado. E pode acontecer, de algum tempo depois, outra pessoa está deitada naquele edredom que você guardou por tanto tempo. Guarda para você ver, guarda, tá bom? Se você partir, ele ou ela vai usar com outra pessoa. Então, dê o melhor para a tua casa. Se você não der o melhor para a tua casa, a Bíblia está te condenando. Você está sendo pior do que o infiel, tá bom? E para terminar, já vou terminar. Eu só quero falar 4 deveres aqui do homem. O que eu falei no início, eu dei continuação da mensagem de terça-feira passada. Cheguemos nos homens, no sacerdote, tá bom? Tá? E aqui eu trouxe 4 princípios, mas tem mais. Pastor, qual é o último? Pela Bíblia Sagrada que o homem tem que fazer dentro da sua casa. Qual é o último? Pela Bíblia Sagrada, o homem deve amar a sua esposa. Pastor, amar a esposa? Amar a esposa, pastor? Tá bom?
Efésios 5:25 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Entenda uma coisa aqui essa noite. O quarto dever do homem é amar a esposa. E o texto bíblico que nós estamos aqui analisando, Efésios 5:25, a Bíblia fala assim: olha, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Opa, então posso entender uma coisa: o amor que eu tenho que ter pela minha esposa não é qualquer um. Pastor, qual seria esse amor? O amor que Cristo ele teve pela igreja seria a mesma coisa de falar que o amor que o homem tem que ter pela mulher é um amor sacrificial. Pastor, qual é o amor sacrificial? Foi o mesmo amor de Jesus. O mesmo amor de Jesus. O texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, que é o texto de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer numa cruz pela minha vida e pela tua vida. Opa! Morte na cruz? O amor de Jesus pela humanidade o levou para a cruz por morte. Olha só o que a Bíblia ela coloca para o homem, a que nível a Bíblia compara o amor que o homem tem que ter pela mulher. O mesmo amor que Cristo, ele saiu da sua glória, saiu da eternidade, veio na terra, veio como homem, morreu numa cruz. Opa! O homem tem que morrer pela sua esposa. Nós podemos concluir isso pela Bíblia Sagrada, tá bom? Pela Bíblia Sagrada. Então, é a Bíblia, não é eu que estou dizendo. Eu sei que alguém que não gosta da esposa pode até pensar: isso é loucura, mas é a Bíblia. A Bíblia é louca. Esse é o amor que a Bíblia manda o homem ter pela mulher. O mesmo amor que Cristo amou a igreja. E eu já entro num assunto aqui. Cristo, ele morreu, tá bom? Pela tua vida. E Cristo, ele não morreu apenas pelos bonzinhos ou por aquelas pessoas que têm um comportamento bom, não. Cristo, ele morreu por todos. Cristo, ele morreu, né, pelo bêbado, pelo drogado. Cristo, ele morreu pelo chato. Cristo, ele morreu por tudo, por aquela pessoa que tem um mau humor. Por todos Cristo, ele morreu. Entenda isso. E o amor do homem para com a mulher, ele não tem que depender, por exemplo, das circunstâncias. Você sabia que uma vez, já vou terminar, uma vez você casando com uma mulher, você casando ali com a tua esposa, com o teu esposo, você também agora casa com todo o comportamento que aquela pessoa tem? É dessa forma. Porque existem pessoas hoje dando desculpa, por exemplo, fala assim: ah, pastor, hoje o maior motivo de divórcio, sabe qual que é? Incompatibilidade. A pessoa chega lá no cartório e fala: não, é incompatibilidade, eu e a pessoa não deu muito certo não. Mas se casou pela Bíblia Sagrada, a chatice não é motivo para uma separação, o mau humor não é motivo para uma separação, a mulher acordar com o cabelo lá nas nuvens não é motivo para separação. O homem e a mulher acordar com aquele bafo de leão, não é motivo para separação. O homem não gostar de tomar banho não é motivo para separação. Você pode dar uma glória a Deus aí para Jesus? E viu os caras que não gostam de tomar banho agora. Mas não é motivo para separação nada. A verdade é que o amor que o homem tem que amar a esposa, ele tem que aceitar todos esses pré-requisitos aí, esses apetrechos que às vezes a mulher vem. Eu sei que existe mudança na vida de cada um. Eu sei que, por exemplo, muitas coisas eu mudei.
porque a pessoa vai amadurecendo. Por exemplo, meu relacionamento com a minha esposa, teve muitas coisas que eu mudei, muitas coisas que eu fui amadurecendo, e graças a Deus eu fui deixando, mas tem coisas que até hoje eu não mudei, e graças a Deus a minha mulher, ela entendeu uma coisa que eu quero te passar aqui essa noite. Quando não existir uma mudança em algum detalhe na vida do teu esposo, da tua esposa, primeiro, isso não deve ser motivo de brigas, não deve. E vai chegar uma hora, sabe qual é a verdade? Que você vai ter que aceitar esse jeito dessa pessoa ser. Se a pessoa não mudou, aceita, porque tu casou com ela, aceita. E eu sei que existem pessoas aqui no nosso meio que são sábias. E o homem sábio e uma mulher sábia, dentro de um casamento, por exemplo, eles evitam conflitos, Eu e a minha esposa, nós tínhamos uma época que nós brigávamos, sabe por quê? Porque eu tomava banho e eu deixava a minha toalha em cima da cama molhada. E aquilo era motivo de briga, porque ela ficava pé da vida comigo. Aí tu me pergunta, pastor, o senhor mudou, pastor? Não. Eu continuo deixando toalha molhada em cima da cama. Mas sabe o que aconteceu? Vou ser bem sincero com você, sabe o que aconteceu? Isso aqui não é ser besta não, isso aqui é evitar conflito. Mas quantas foram as vezes que eu deixei toalha molhada em cima da cama antes, e aquilo era causa de briga. Aí sabe o que começou a acontecer? A minha toalha molhada está em cima da cama, e quando de repente ela não estava mais, como um passe de mágica, ela desaparecia e ia aparecer lá no cabide da porta. Não era passe de mágica, era minha esposa que ia lá, e ela vai lá ainda, pega e coloca lá no cabide. Às vezes eu vou lá e coloco. Mas quantas foram as vezes que eu já vi ela fazendo isso? Pegou a toalha e coloca lá no prego da porta. Sabe o que aconteceu? Acabou as brigas. Mas sabe qual foi a sabedoria? Se não muda, eu vou aceitar. E nós vamos evitar problema. Eu vou me adaptar com esse teu jeito de ser. Vou me adaptar. Isso é casamento, isso é amar. Entendeu? Então Deus, Ele tem essa sabedoria para a nossa vida. Seja sábio, evita conflito. Tem uma coisa que aquele cara não muda naquele comportamento, tem aquela mania. Aceita. Para de brigar por aquilo. Você vai ser muito mais feliz, tá bom? Último texto para mim terminar essa noite, termino já. 1 Pedro 3,7. E esse é um dos textos que me deu, que quando eu descobri ele na Bíblia, me causou mais temor. Isso aqui é para homem, tá bom? Para homem, mas olha só, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Pastor, traz luz esse versículo para nós. Esse versículo eu descobri, vou te falar a verdade, 15 anos que eu leio Bíblia, e eu vi esse versículo acho que uns 5 anos atrás. 5 anos atrás, que Deus não deu luz nesse versículo da Bíblia. Mas a Bíblia, primeiro, ela fala que a mulher é o sexo mais frágil. Mais frágil, a mulher, tá? Qualquer palavra atinge a mulher, tá? Você chega numa roda de amigos e fala assim, tu é gordo, cara. Aquilo vira motivo de chacota no meio de amigos homens. O cara olha para ti, tu é careca. Olha para o outro, não, tu é banguelo. E vocês, todo mundo ri. Mas essas palavras, por exemplo, para a mulher, ela já absorve mais. Você não pode chamar a mulher de gorda, de banguela, de careca. Opa, mexeu no cabelo, meu Deus, isso é um pecado horrível. Então, a mulher, sim, pela Bíblia Sagrada, é o sexo mais frágil, tá bom? E pelo fato da mulher ser o sexo mais frágil, o homem de Deus, ele tem que ter sabedoria. Para quê? Para não quebrar esse vaso mais frágil. Para não quebrar. Para não atingir, para não machucar.
Sabe por quê? Vou te dizer que essa noite é algo que eu descobri 5 anos atrás. Porque quando você atinge a tua mulher, a tua esposa, com palavras, sei lá, uma coisa que você atingiu e nem quis atingir, mas ela ali guardou aquilo, você atingiu. Você tratou asperamente a tua esposa, você tratou, falou alto, xingou, sei lá, brigou. Pedro, ele fala na sua carta: quando você trata a tua mulher mal, as tuas orações, elas não são ouvidas por Deus, elas são interrompidas. Interrompidas. Tratou mal a esposa, cortou conexão tua com Deus no céu. E aí vai a resposta, porque existe muitas pessoas que não recebem resposta de Deus das suas orações. Sabe por quê? As suas atitudes dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Deus me trouxe luz esse versículo. É tanto que teve dias, eu já fiz muitas vezes isso, por exemplo, em culto de Santa Ceia, eu pelo menos pensar que a minha esposa está chateada e magoada comigo, antes de sair de casa para vir para a igreja, nós sentar lá no sofá e nós se consertar e fazer uma oração. Porque na minha cabeça está daquele jeito: meu Deus, se eu tiver tratado asperamente, as minhas orações, elas são interrompidas. É Bíblia, é Bíblia. Tem um homem que não recebe resposta de Deus pelo tratamento com a esposa. O céu não se abre para a tua vida porque o tratamento dentro de casa está mal. Então, nós temos que vigiar, essa é a verdade, tá? E qualquer fagulha de problema, qualquer fagulha de tempestade dentro da sua casa, se conserta, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Fazendo isso, pode ter certeza, você vai viver dias de céus abertos dentro da tua casa, da tua família, tá bom?